A cólera continua a aumentar em Angola e já chegou à província de Cabinda, que registrou os 2 primeiros casos. O surto, que teve início em janeiro, já infectou mais de 4.000 pessoas e causou 163 mortes. A cólera avança em Angola e já afeta 11 províncias, com um total de 4.582 casos confirmados e 163 mortes desde o início do surto em janeiro. Nas últimas 24 horas foram registados 110 novos casos, incluindo 2 em Cabinda, que surge agora na lista de províncias afetadas. Luanda continua a ser a mais atingida, com 2.207 casos, seguida da província de Bengo, com 1.750 casos, e Colibengo, com 550. O número de óbitos mais elevado está no Bengo, com 71 mortes, enquanto Luanda soma 67 e Icolibengo contabiliza 19 vítimas. A doença tem afetado principalmente crianças entre os 2 a 5 anos, que representam 706 casos e 25 óbitos. O surto de cólera foi notificado a 7 de janeiro e desde fevereiro tem sido registado mais de 100 novos casos diários, aumentando a preocupação das autoridades sanitárias. Até agora, mais de 925.000 pessoas foram vacinadas contra a cólera, cobrindo 86% da população-alvo. Apesar da vacinação, a propagação da doença levanta alertas, especialmente devido à chegada do surto a novas regiões como Cabinda. O Instituto Nacional de Gestão de Bolsas de Estudos em Angola está sob investigação do Tribunal de Contas à suspeita de desvio de mais de 22 milhões de euros destinados a estudantes bolseiros. O Tribunal de Contas de Angola investiga desde maio de 2024 possíveis irregularidades nas contas de 2022 do Instituto Nacional de Gestão de Bolsas de Estudo. A denúncia foi feita pelo jornalista Rafael Marques, que aponta transferências e pagamentos sem justificativa, totalizando mais de 22 milhões de euros desviados. O Ministério do Ensino Superior confirma a auditoria em curso e diz aguardar os resultados. O diretor-geral do Instituto Nacional de Gestão de Bolsas de Estudo reafirma o compromisso da instituição com a transparência. Segundo o site MAC Angola, há 101 bolseiros que receberam subsídio do Instituto Nacional de Gestão de Bolsas de Estudo, mas que não constam nas listas das universidades. A investigação continua. Em Moçambique, o governo implementa medidas para aliviar o custo de vidas dos consumidores. Veja mais detalhes com Denisa Moiane. Olá, o governo moçambicano começa a implementar medidas para aliviar o custo de vida. Depois do pagamento do 13º salário na função pública, nesta semana, os preços dos combustíveis registraram uma ligeira descida. O preço do diesel está 4 meticais mais baixo e a gasolina 43 centavos a menos e o gás de cozinha se manteve. Esta medida foi recebida pelos populares com manifestações caracterizadas pelos bloqueios nas rodovias. O argumento é que a descida dos produtos petrolíferos é insignificante. Outros há que também defendem ser já um passo do cumprimento da promessa de dias melhores. Denisa Moiane, de Maputo, em Moçambique, para o Fala Cabo Verde. O grupo terrorista Hamas entregou mais um corpo para a Cruz Vermelha na faixa de Gaza. O corpo será levado ao Instituto de Medicina Forense em Tel Aviv para identificação. O Hamas declarou que os restos mortais são da refém Shiri Bibas. Ontem, os corpos de 4 sequestrados deixaram a faixa de Gaza. Exames confirmaram que eram do jornalista Oded Lipschitz, de 83 anos, de Kfir Bibas, de 10 meses, e Ariel Bibas, de 4 anos. O quarto corpo, que deveria ser de Shiri Bibas, mãe das crianças, é de uma palestina ainda não identificada.
Após os resultados dos exames, o porta-voz do exército israelense disse que as crianças foram mortas a sangue frio, contrariando a versão do Hamas de que foram atingidas por um bombardeio israelense. Os terroristas não atiraram nos 2 meninos pequenos. Eles os mataram com as próprias mãos. Depois, cometeram atos horríveis para encobrir essas atrocidades, afirmou Daniel Hagari. To cover up these atrocities. Já o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou: "Não descansarei até que os selvagens que executaram nossos reféns sejam levados à justiça. Nada vai me parar." Nothing will stop me. A família Bibas se tornou o símbolo do sofrimento dos reféns. O pai, Yarden, foi libertado no início de fevereiro. Recebemos a notícia devastadora do assassinato de Ariel e Kfir em cativeiro. Esperávamos, por certeza, mas isso não traz conforto, apenas profunda tristeza, disse Ofri Bibas, a tia das crianças. Autoridades aqui de Israel se preparam para receber 6 reféns amanhã. São os últimos sequestrados vivos que devem ser libertados na primeira fase do acordo de cessar-fogo. Além deles, outros 4 corpos serão devolvidos. Seguindo as normas da trégua, 602 prisioneiros palestinos que estão em território israelense serão soltos neste final de semana. Em meio a um cessar-fogo cada vez mais frágil na faixa de Gaza, Netanyahu pediu ao exército para intensificar as operações contra alvos terroristas na Cisjordânia, outro território palestino. O primeiro-ministro disse que a medida é uma resposta a um ataque realizado contra ônibus israelenses ontem à noite. França e Reino Unido estão a desenvolver um plano para criar uma força europeia que garanta a segurança da Ucrânia em caso de cessar-fogo. Londres e Paris estão a liderar negociações para a criação de uma força europeia destinada a garantir a segurança da Ucrânia caso seja estabelecido um cessar-fogo com a Rússia. Segundo fontes francesas e britânicas, a missão contaria com menos de 30 mil soldados, com maior presença aérea e marítima, enquanto a presença terrestre seria limitada e afastada na linha de frente. A ideia é impedir ataques russos a infraestruturas críticas, como portos e cidades, garantindo também a segurança do comércio marítimo no Mar Negro. O plano prevê a participação de vários países europeus, com um contingente principal composto por tropas francesas e britânicas, além de possíveis operações multinacionais envolvendo aliados não europeus. O projeto surge no meio de preocupações sobre o posicionamento dos Estados Unidos da América, especialmente com a possível retirada de apoio militar à Ucrânia sob a administração do Trump. O presidente francês Emmanuel Macron e o primeiro-ministro britânico Keir Starmer estão prestes a viajar para Washington para debater a questão com o governo norte-americano. Os europeus temem que o acordo de paz mediado pelos Estados Unidos da América possa favorecer a Rússia, deixando Kiev vulnerável. Apesar do apoio de alguns líderes ocidentais, Moscou já manifestou forte oposição à presença de qualquer força estrangeira na Ucrânia. E o presidente Donald Trump afirmou que a Ucrânia não tem cartas na manga, mas nas negociações, melhor dizendo, de paz, e destacou suas boas conversas com Putin. Para Donald Trump, a presença de Volodymyr Zelensky nas conversas pelo fim da guerra não é muito importante. Tive conversas muito boas com Putin e não tive conversas tão boas com a Ucrânia, disse Trump. O presidente ucraniano não aceitou entregar terras com recursos minerais aos Estados Unidos em troca de ajuda militar. Apesar da negativa, um alto funcionário do governo da Ucrânia disse que as negociações não foram interrompidas. A afirmação de Trump foi feita a governadores republicanos durante um encontro na Casa Branca. A imigração ilegal foi outro tema debatido com os governadores. Nesta sexta-feira, o Senado aprovou a liberação de 340 bilhões de dólares, o equivalente a mais de 1 trilhão e 900 bilhões de reais. A verba deve ampliar as ações de fiscalização nas fronteiras para combater a entrada de pessoas sem documentação no país. Quase 200 venezuelanos que estavam detidos na prisão de Guantánamo chegaram a Caracas ontem à noite.
A Costa Rica recebeu o primeiro grupo de imigrantes, a maioria asiáticos, que foram deportados dos Estados Unidos. A transferência é parte de um acordo feito para abrigar temporariamente até 200 estrangeiros. A tensão americana com os vizinhos terminou com a vitória dos canadenses, que conquistaram um dos maiores torneios internacionais de seleções de hóquei contra os Estados Unidos. Numa provocação às ameaças de Trump de que o Canadá poderia ser um estado americano, o primeiro-ministro Justin Trudeau postou numa rede social: "Vocês não podem tomar nosso país, nem levar nosso jogo." O hóquei no gelo foi criado pelos canadenses. O presidente da Coreia do Sul está sendo investigado por obstrução da justiça. Ele teria tentado impedir a execução do mandato de detenção contra si, recorrendo ao Serviço de Segurança Presidencial. A polícia sul-coreana está a investigar o presidente destituído Yoon Suk-yeol por suspeita de obstruir a sua própria prisão. Segundo as autoridades, Yoon deu ordens diretas ao Serviço de Segurança Presidencial para impedir que os agentes acessem sua residência e executassem um mandato de detenção nos dias 3 e 15 de janeiro. Na segunda tentativa, 1000 policiais precisaram ser mobilizados para vencer a residência de seguranças, aliados políticos e apoiadores de Yoon que tentavam evitar a sua prisão. Atualmente, ele está detido em Seul e responde por insurreição devido à declaração de lei marcial em dezembro. Além do julgamento criminal, o Tribunal Constitucional vai decidir em breve se a sua destituição pelo Parlamento será definitiva. Caso a decisão seja confirmada, Yoon vai perder a sua imunidade e poderá enfrentar novas acusações, incluindo obstrução de função pública, com pena de até 5 anos de prisão. A defesa alega que a lei marcial seguiu os trâmites legais do país.